Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Que venha o teu governo, Senhor Jesus. Oh,
aleluias, glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Quero saudar, quero falar com você que nos assiste a partir desse vídeo aqui nesta noite. Eu gostaria de iniciar este momento fazendo uma oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, ela nos acompanham todos os dias. Grande tem sido o Teu amor para conosco. Nós somos testemunhas da Tua fidelidade. E sobre Ti testemunhamos que Tu és um Deus vivo. E que Tu és um Deus bom todos os dias. Sim, meu Deus, nós Te adoramos. Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. E nós não precisamos de muitas pessoas, nós precisamos da Tua presença. E por isso, desde já, Espírito Santo, nos toma por inteiro aqui nesse lugar, nessa noite. Encharca o nosso coração através da Tua palavra. E faz conhecido toda a Tua vontade. Nos abençoa. E abençoa aquele que está nos assistindo aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre as nossas vidas. Seja sobre a vida de cada um que nos assiste, através desse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de convidar você a meditar em uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24. Eu gostaria que você que está na sua casa abrisse a sua Bíblia, e que nós pudéssemos ler junto essa palavra, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém? Abra comigo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Glória a Deus. Senhor, fica aqui conosco, nos abençoa, fala conosco, ministra em nosso coração, faz que seja conhecida toda a Tua bondade aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho um tema no meu coração e eu gostaria de falar sobre algumas coisas que Deus tem, que eu tenho entendido nesses dias. O tema desta noite é porque Deus está em silêncio. Por que Deus está em silêncio? Nós temos vivido os dias que é algo incomum para nós. Nós entendemos que não se trata de algo que está se dando sobre uma casa, sobre uma região, sobre uma comunidade, ou sobre uma cidade, ou sobre uma nação. Não. Nós temos vivido dias de preocupação, de intimidação. Nós temos vivido dias que são anormais,
não são dias comuns. E tanto é que a maioria, eu vejo muitas pessoas que não estão sabendo se movimentar nesses dias, porque eles são dias diferentes, são dias que fogem da nossa rotina, são dias que quebraram a nossa rotina, são dias que nos forçaram a parar algumas coisas, que nos forçaram a refletir sobre algumas coisas. São dias diferentes. E eu estando na minha casa, estando na minha quarentena e tentando entender o que está acontecendo no mundo, sobre a nação, sobre as nações, e é difícil ter uma resposta que possa explicar o que esteja acontecendo, e ao mesmo tempo você ouve, nós temos ouvido muitas respostas, que vêm de todos os lados, segundo todo tipo de leitura que é feito, segundo aquilo que o cenário está apresentando. Mas eu gostaria de falar porque Deus está em silêncio. Irmãos, eu sei que Deus tem falado com você, você que medita na palavra, você que tira um tempo para fazer o seu culto familiar, você abre a Bíblia, você medita em algo, o Espírito Santo ministra o seu coração. Eu não estou falando que Deus não está falando com ninguém mais, mas ao mesmo tempo que Deus está se movimentando, eu também vejo um Deus em silêncio. Um Deus que vem que levantou um propósito coletivo. Ele levanta um indivíduo e converge aquele indivíduo para o coletivo. E hoje eu vejo Deus invertendo um pouco. Ele não está falando no grande coletivo, no corpo, na igreja. Ele voltou para o indivíduo, para cá, para as casas, para as famílias, para os lares, para os sacerdotes. Um Deus que é soberano e Ele também muda as suas movimentações. Eu tenho visto um Deus que Ele não está falando para a sua igreja como um todo, mas Ele está falando para a sua igreja que está dentro de cada casa, de cada família. Mas quando diz respeito ao corpo de Cristo, o que Deus está falando para a igreja nesses dias? Eu vejo um Deus em silêncio. E ao mesmo tempo, falar que Deus está em silêncio é estranho, porque nós sempre vimos e ouvimos de um Deus que fala, um Deus que cria, um Deus que fala o tempo todo. Mesmo quando nós pegamos ali de Gênesis capítulo 1, a gente vem acompanhando, para nós Deus começou a falar ali, mas Ele já falava antes de Gênesis capítulo 1. Deus sempre falou, Ele falou o tempo todo, todos os dias. Deus sempre está falando. E até antes de nós ouvirmos, ou de nós sabermos que Deus fala, Ele já falava, porque Ele é Deus, e Ele é um Deus que fala, e quando Ele fala, Ele cria. Então Deus falou, e Deus criou, e Deus continuou falando muitas coisas. Deus falou sobre o que fazer, Deus tem falado e falou sobre o que não fazer. Deus, Ele falou sobre tudo e sobre todos. Ele falou como lidar com situações, Ele tem falado como nós devemos lidar com as coisas, Ele tem falado como nós temos que lidar com as pessoas, e como lidar com tipos de pessoas. Ou seja, é um Deus que fala. Ele falou sobre mim, Ele falou sobre você, para você. Ele falou sobre si mesmo, Ele falou sobre si mesmo. Ele também falou dele para nós. Ele também falou de nós a respeito de um propósito que nós temos. Ou seja, Deus falou de nós para Ele. E por que tudo isso, irmãos? Por que tudo isso? Irmãos, cada vez mais nós nunca tivemos, talvez nós nunca vivemos um tempo onde a igreja teve que parar totalmente. E não se trata de uma igreja, mas a igreja como um corpo, a igreja como um todo no planeta Terra, ela parou, ela teve que parar. Ela teve que voltar para a sua essência. Ela teve que voltar para o seu começo, para a sua casa. Ela teve que deixar os templos e voltar para os lares. Enquanto a peste, ela
enquanto a peste e a praga ela opera do lado de fora, a igreja está dentro de casa, voltando a comer o cordeiro, as partes boas e as suas fissures. Sim, a igreja ela foi posta novamente dentro das suas casas. Reunião em família, o cordeiro posto em cima da mesa, e nós vamos ter que voltar a meditar na palavra, e nós vamos ter que comer essa palavra, e não pode sobrar nada. E a gente não pode sair de casa, porque existe uma praga, existe uma peste que assola, que devora, que mata. A igreja teve que voltar para a sua essência. Ao mesmo tempo eu vejo um tempo onde eu nunca vi as pessoas, diversos tipos de pessoas tão abertas à palavra de Deus, tão receptivas à palavra do Senhor. Irmãos, o que tem levado essas pessoas a ter uma abertura? O que tem levado pessoas a abrir o seu coração para com Deus? Será que é o amor? Elas estão sendo movidas pelo amor ou estão sendo movidas pelo temor, pelo medo? Porque o medo, ele até pode, o medo não nos leva a Deus, o que nos leva a Deus é o Filho. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então o medo não te leva a Deus, mas o medo, talvez ele possa te intimidar de tamanha forma, ele pode nos intimidar e até nos impulsionar a ter que procurar alguma saída, a ter que procurar o Senhor. E eu vejo sim muitas pessoas que estão procurando a Deus, querendo ouvir a Deus nesses dias, mas elas estão sendo conduzidas pelo medo. Talvez a maioria, ou talvez, eu acredito que não vão encontrar o Senhor, porque o medo não conduz ao Senhor. Só o Filho de Deus conduz ao Pai. O medo não é um caminho que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos acessar e encontrar a Deus. Não, medo não. Deus não escolheu conduzir ninguém pelo medo. Deus nos conduz por amor. O medo pode nos impulsionar, mas talvez pode ser que nós não vamos conseguir achá-lo. E talvez mesmo que achando que encontramos Ele, nós não vamos conseguir ver como Ele realmente é, porque o medo ele não nos possibilita enxergar o amor de Deus. E quando você é conduzido por medo, se há medo em nossos corações, a gente não consegue ver o amor que há no coração de Deus para conosco. É por isso que em 1 João diz que no amor não há medo, mas antes o perfeito amor ele lança fora todo medo. Sim, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E o medo, quando ele é lançado fora do nosso coração, e quando o medo ele é lançado fora, e quando o amor de Deus ocupa um espaço devido para Ele, não qualquer lugar dentro de nós, não é a nossa mente, o amor de Deus ocupando a nossa mente, mas o amor de Deus ocupando o nosso ser, preenchendo o nosso todo, ocupando um espaço que é dele dentro do nosso coração. Quando o amor de Deus vem sobre nós, ele traz uma clareza do Pai. Somente o amor de Deus pode nos levar e nos fazer enxergar Deus como Ele realmente é. Jesus é a manifestação do amor de Deus. No amor não há medo. Agora, irmãos, o ponto de partida nosso aqui, a proposta é de um tema que, por que Deus está em silêncio? Irmãos, eu creio que Deus está em silêncio nesses dias porque Ele já falou. Eu sei que Ele é um Deus que fala, eu já disse isso, mas Ele está em silêncio porque Ele também já falou. Ele já falou o que tinha que ser falado. É um Deus que disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele é comparado, ele vai ser semelhante a um homem prudente. E todo mundo vai ter que lidar com as cheias, com os ventos, com as chuvas, com as tempestades,
com as guerras e com os rumores de guerras, com as pragas e as epidemias, e com as pandemias. Mas o Senhor falou algo. Irmão, se Deus falou algo, a nossa parte é prestar atenção naquilo que Deus está falando. Porque diferente de nós, Deus não fala por falar. Quando Deus fala, Ele quer gerar algo, Ele quer criar algo. Ou quando Deus fala, é para um tempo, pode ser para o tempo presente, mas pode ser para um tempo futuro. Mas quando Deus fala, Ele tem um propósito de liberar algo. E o nosso papel é, no mínimo, buscar entender o que Deus está falando, porque quando você entende, você atende, e fica mais fácil de dar uma resposta para Deus. Maria era uma mulher que guardava todas as coisas no coração, e muitas coisas foram dito para ela, e nem todas as coisas foi para o tempo presente. Algumas coisas era para um tempo futuro, mas ela guardou no coração. E quando as coisas começaram a acontecer, algumas coisas foram dando sentido para ela, Maria, porque ela tinha retido dentro de si a palavra, ela tinha guardado no seu coração uma palavra liberada. Talvez quando ela ouviu não fez sentido naquele momento, mas andando, caminhando, entrando mais profundo, vivendo, procurando entender a vontade de Deus, chegou um momento que tudo aquilo que ela tinha ouvido começou a fazer sentido. E o que nós estamos vivendo, até que ponto faz sentido? Será que nós estamos conseguindo nos guardar? Será que nós estamos sabendo o que fazer e como fazer? Será que a igreja não está parecida com todos? Eu vejo uma igreja muito parecida, fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu vejo uma igreja muito parecida com todo mundo. Eu vejo uma igreja que eu não sei se ela tem tanta relevância nesse momento, quando realmente deveria ter. A igreja deveria ter muita relevância neste momento, porque ela foi chamada para esse tempo. A igreja foi chamada para esses dias e todos os dias. Mas eu também vejo uma igreja que não está sabendo o que fazer diante do caos. Irmãos, os dias são de caos, mas o tempo ainda é de graça. E essa palavra ela serve para nós, para que de alguma maneira nós possamos nos realinhar, repensar, rever alguns valores. Quem sabe alguma coisa que nós precisamos voltar aos fundamentos, trabalhar no fundamento, solidificar, alicerçar, deixar algo sólido, para que possa suportar os dias maus, para que possa suportar esse tempo que nós estamos vivendo. Tem pessoas que não estão sabendo lidar, tem pessoas que estão caindo já, porque o fundamento é fraco. Mas não foi por causa de falta de palavra, não foi porque Deus não deu algo, não, Deus deu, mas o que foi feito com aquilo que Deus deu, e que talvez iria servir para este tempo presente, para hoje. Cadê aquilo que Deus deu? Porque Deus sempre guardou o seu povo, Deus sempre guardou os seus filhos, Deus sempre manifestou ou apresentou um recurso, um meio, ou ele veio na fornalha, ou ele liberou uma palavra, vai passar um anjo que vai matar todo o primogênito, mas antes que ele passe, pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais. Ele sempre deu os recursos, ele sempre sustentou, ele sempre protegeu. E a igreja que ouve a voz e as pratica, ela sempre soube o que fazer nos dias em que a adversidade bateu na sua porta. Irmãos, eu vejo um Deus que tem permitido tudo isso acontecer. Eu vejo um Satanás oportunista, mas eu vejo um Deus
que não perdeu o controle, muito pelo contrário, é um Deus que permitiu que as coisas estejam acontecendo. Eu acho que isso até faz parte do plano de Deus, parar todo mundo. E aí, nesse tempo, eu ouço palavras de um livramento. Não, eu creio no livramento, irmãos. Querido, eu creio no livramento de Deus, eu creio no amor de Deus. Mas o livramento, ele já veio antes. Às vezes ele vem no momento, mas às vezes ele vem antes. E se o livramento de Deus foi segundo a sua palavra, o que vai nos livrar nesses dias foi a palavra que foi liberada lá atrás. Mas talvez nós não guardamos a palavra. A igreja não reteve a palavra. E hoje o que ela mais precisa é da palavra. Só que a palavra já foi liberada e agora Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque Ele está observando a sua igreja. Não é falta de livramento, muito pelo contrário, Deus está livrando. Não é falta de uma palavra liberada, porque ela já foi liberada. Deus está livrando sem precisar falar nada. Quem sabe Ele está livrando hoje, porque Ele liberou ontem. O problema é que quando nós aqui sobre... eu vejo homens e mulheres de Deus que não estão sabendo o que fazer. Quando era para ser luz em meio às trevas, era para ser uma ponte de luz, era para ser uma fonte de água viva, era para dar nesse momento vida para quem não tem vida, era para ser luz em quem está nas trevas. Mas a igreja não tem sabido, ela não sabe o que fazer em meio ao caos. E a igreja, ela está se posicionando como todos estão se posicionando, ou a igreja ainda está voltada para si mesma, procurando uma forma de apacentar os seus rebanhos. Não, irmãos, o tempo não é mais esse. Deus parou a movimentação da igreja. Ele parou, Ele quer mudar, porque se Ele não quisesse mudar, Ele não teria parado a igreja. Ele pode parar todas as coisas, mas Ele não precisa parar a igreja. Deus para aquilo que Ele quer mudar. Deus para quando Ele quer fazer algo. Irmãos, quando Deus quer fazer algo, Ele para. Então, se Deus parou a igreja, é porque Ele quer fazer algo, ou Ele quer ver algo. Ele quer ver se a igreja sabe ser igreja nesses dias. Ele está observando. Ele não está falando, mas Ele está observando. Ele está em silêncio, porque Ele está observando. Ele está observando a movimentação. Como é que a igreja está se movimentando em dias de tribulação, em dias de intimidação. Como é que a igreja está se manifestando como igreja? Em tempos de caos. Eu vejo um Jesus parado e observando a oferta de cada um nesses dias. E eu vejo Jesus parado observando, vendo o que cada um pode dar. E uns dão daquilo que tem de sobra, uns dão porque tem muitos, e Ele está observando as ofertas. Ele está observando de que maneira a igreja agora tem se postado, se portado. O que a igreja pode acrescentar, pode agregar, pode ofertar para as nações, para a cidade nesses dias, para o país nesses dias, a igreja, porque Jesus está observando. Ele não fala, eu creio, Ele não está falando, mas Ele está observando. E por que Ele não está falando? Ele não está falando porque Ele já falou. Irmãos, quando Deus já falou a respeito de um assunto, Ele não vem para repetir novamente. Ele já falou. Ele já falou. E se nós tivéssemos pegado a palavra que Ele falou e guardado a palavra e colocado ela em prática, nesses dias,
a palavra, aquilo que ela carrega dentro de si, os seus recursos, a sua virtude, ela iria se manifestar em favor da nação, em favor dos homens, em favor da própria igreja, porque ela já foi liberada. Irmãos, a palavra que ele diz a respeito de uma pessoa, de uma família, de uma nação, de uma igreja, de um homem, de uma mulher, quando ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Ele não está falando de uma pessoa que está passando por um momento de caos no tempo presente. Ele está falando de algo que está para vir. E ele está dizendo que quando vier essas coisas, se você guardar aquilo que eu estou falando para você, se aquilo que eu tenho falado para você, se você guardar e praticar, quando vier essas coisas, fique tranquilo. No amor não há medo. A minha palavra vai guardar você, e ela vai ser suficiente para você. Não importa se é epidemia ou se é pandemia, não importa se é chuva ou se é a cheia dos rios, não importa o que vai vir, pode ser chuva, pode ser tempestade, pode ser as cheias, não importa o que vai se dar e como vai se dar de contra aquela casa. O que importa é se aquela casa guardou aquilo que ela tinha que guardar, se ela conseguiu reter aquilo que foi liberado da parte de Deus. E aí nesses dias a gente consegue ver a nudez da igreja, porque enquanto os rios enquanto não acontecem as cheias, enquanto as chuvas não caem, enquanto as tempestades não se manifestam, a aparência ela pode te sustentar. Mas quando essas coisas começam a acontecer, irmãos, só a palavra pode sustentar. A aparência não vai nos sustentar. E é isso que nós temos visto. É isso que tem acontecido. As famílias vão ter que voltar e vão ter que aprender novamente a ser família, porque elas perderam isso. As famílias não sabem mais a movimentação de uma família, porque ela perdeu. Mas ela perdeu essa movimentação não por uma falta de orientação. Ela perdeu a movimentação porque ela não reteve a palavra que deveria reter. Ela não guardou aquilo que ela deveria guardar. Não, ela guardou outras coisas. Só que o que nós temos que entender é que, irmãos, existe um depósito dentro de cada um. E irmãos, depósitos, eles são específicos. Tem depósitos que são específicos. Sabe aquele cantinho da sua casa? Às vezes todo mundo tem um canto onde a gente joga todo tipo de bagulhada, de entulho. Todo mundo tem um lugar assim. Mas tem lugares que são específicos. E no lugar específico você não pode ajuntar tralha. Você não pode guardar qualquer coisa. Não, é específico. Irmãos, tem coisas que você tem que guardar em lugares específicos, porque ele depende de um ambiente específico. Dependendo do que for, ele depende de uma temperatura específica. Irmão, se você pegar alguma coisa que diz respeito a um congelado, você não pode deixar muito tempo fora da geladeira. Você tem que guardar dentro da geladeira. E a geladeira, ela é um ambiente específico. A geladeira, ela tem um ambiente específico que vai proporcionar para aquilo que precisa ser guardado se manter vivo, se manter de maneira que se possa ser aproveitado quando vier a ocasião oportuna. Se você deixar fora da geladeira, você pode estragar o alimento. Irmãos, tem alimento que você tem que pegar e você tem que guardar num ambiente específico e manter numa temperatura específica. E quando você não guarda num ambiente específico, você deixa fora, o alimento estraga. Mas ele é para um tempo. Pode ser que você recebeu para guardar e não vai usar naquele momento. Mas se você guardou no lugar certo, quando você precisar, você tira fora. Ele estava guardado num ambiente específico, sob uma temperatura específica. Não está estragado. Pode tirar para fora, pode esquentar e pode comer, pode se alimentar e vai te sustentar no dia da tua fome. Vai te sustentar por alguns dias, vai te sustentar.
segundo o momento e o tempo que tu precisa. Mas quando você não guarda, quando você não faz isso, o alimento ele pode estragar se ele estiver fora. Quando você não guarda no lugar certo, na temperatura correta, aí você vai precisar, e aí você vai ver que passou o tempo, porque não foi guardado num ambiente específico. E aí vem um tempo de fome. Irmãos, em tempo de fome tem várias coisas que você pode se alimentar, mas tem algumas coisas que são essenciais. E se você precisar de um tipo de alimento, se você precisar comer carne nesses dias, se você precisar de se alimentar de uma comida específica, cujo ambiente dela está a uma temperatura específica, se você não guardou, você não vai ter aquele alimento, você não vai ter esse sustento, você não vai ter esse alimento que vai gerar dentro de você força. É um recurso para você, é o que vai ajudar você a ficar de pé, a se manter em pé, é o que vai nos ajudar nesses momentos da dificuldade, da adversidade. Irmãos, assim é a palavra de Deus, e não diz respeito a uma palavra ou essa palavra. Talvez o Senhor liberou muitas palavras porque Deus fala, mas quando Deus nos dá algo, quando Deus dá algo para nós, Ele nos deu algo para um dia de amanhã. Irmãos, tem tempos que a comida é para agora, não é para guardar, é para você comer hoje, é o pão nosso de cada dia. Mas tem momentos que tem coisas que você tem que guardar, porque não diz respeito a hoje, diz respeito a um tempo que está por vir. Mas quando vier esse tempo, porque o tempo foi anunciado que um dia ele viria, e quando vier o tempo, esse alimento ele vai ser você vai ver o valor que ele tem, você vai ver o efeito que ele tem. Por quê? Porque ele foi guardado para um tempo presente. Ele é o alimento da mesma forma que ele precisa de um ambiente, uma temperatura específica, conforme o alimento, ele também tem um desígnio específico. E aqui nessa palavra nós vemos que Jesus diz: se você guardou essa palavra, se você guardou as minhas palavras vai gerar em você prudência, vai gerar em você aquilo que você precisa. As minhas palavras geram em você uma necessidade que talvez você não veja, mas você vai precisar. E quando vier os dias, ela vai se fazer ainda mais presente e viva. Então, querido, o problema não é o que está acontecendo lá fora. O problema nunca foi as cheias, as tempestades, os ventos, as chuvas. O problema não é o vírus, o problema não é a epidemia. Talvez o problema foi a igreja que não reteve a palavra que tinha que reter. Talvez o problema foi que nós não demos ouvido ou atenção devida, da maneira, da forma que nós deveríamos dar. E agora nós precisamos dessa palavra, e nós não temos. Nós não mantemos ela viva, mas ela ainda está à nossa disposição. Eu vim aqui nessa noite para dizer para nós, para mim, para você, que ainda dá tempo, irmão. Ainda que os nossos dias sejam de caos, de morte, nós temos visto muita coisa, muita morte, chega a ser assustador, assolador. Ainda que os dias eles tenham se apresentado dessa forma, o tempo ainda é de graça. Ou seja, existe uma porta aberta, existe ainda o caminho que dá acesso ao Pai, ele está aberto. Você pode acessar esse caminho ainda. É por isso que eu entendo que Deus permitiu e Deus está permitindo muitas coisas. Ele está permitindo as coisas acontecerem.
Irmãos, eu particularmente, nós estamos no processo, mas eu creio que não é agora ainda a vinda do Senhor. Eu acredito que a terra, ela deu a sua primeira contração. Eu acho que ainda não é o princípio das dores. Mas eu acho que é importante, acho que é interessante. Eu fico pensando como é que Deus pensa. Eu nunca vou saber como é que é isso, mas tentando entender, eu fico pensando, Deus, não é uma questão de colocar a igreja à prova, mas é uma questão, e não se trata que Deus quer ver somente como é que a igreja vai se movimentar em dias de adversidades como essa. Talvez não seja para Deus ver como é que a igreja vai se movimentar, porque Ele é Deus. Talvez tudo isso esteja acontecendo para nós, para que nós venhamos a ver a nossa própria movimentação. Ou seja, tudo aquilo que construímos, tudo aquilo que nós guardamos, porque é algo nós guardamos. Agora, de tudo aquilo que nós vivemos e investimos força, recursos, para os dias de hoje, o que tem sido suficiente? Porque aquilo que nós temos falado em nome do Senhor, Ele, para esses dias, tem que servir para alguma coisa. Tem que fazer diferença de alguma maneira. Tem que fazer diferença de alguma maneira. Então, o que tem nos servido para esses dias? O tempo de vida cristã, o tempo, o servir na igreja, estar no lugar, a congregação, o corpo, porque o cabeça ainda é Cristo, e o cabeça sempre falou, e ele continua falando. Mas se ele está em silêncio, talvez não é que ele queira ver algo, ele já sabe todas as coisas. Se ele não souber, ele não é Deus. Deus sabe todas as coisas, mas talvez nós precisamos saber, nós precisamos rever. Quem sabe a gente precisa saber que nós não sabemos nos comportar. Então, olha que interessante, dias de caos também são dias de revelação. Dias de caos são dias que expõe o nosso coração e a nossa fé. Os dias de caos, eles nos expõem ele faz a gente colocar para fora aquilo que nós realmente cremos, em quem nós realmente acreditamos. Os dias de caos fazem isso. Os dias de caos, eles mostram quem nós realmente somos e quem realmente é o nosso Senhor. Dias de adversidades, dias de tempestades, eles fazem isso. O caos traz exposição. Caos traz exposição. E nós estamos sendo expostos. A igreja do Senhor está sendo exposta nesses dias. E a pergunta é: no momento, talvez a igreja nunca precisou ser igreja como hoje ela precisa ser. E irmãos, necessariamente, se Deus já falou, nós não precisa que Deus fale. Se Ele já falou, Ele não precisa falar. Porque eu acredito que aquele que guardou a palavra, aquele que reteve, ele é sustentado e protegido pela palavra, e ele sabe o que fazer nesses dias. Talvez para nós, por ser um tempo de graça, é uma oportunidade de recomeçar. É um tempo para recomeçar em Deus, de maneira certa, alinhar, ajustar, rever alguns valores, reorganizar algumas coisas. Quem sabe ganhar a nossa família de novo. Mas a família já é crente, mas a gente vai ter que ganhar ela de novo para Jesus. A gente vai ter que recomeçar. A gente vai ter que recomeçar novamente. Talvez para nós seja isso. A igreja precisa recomeçar. Porque eu também entendo que quando passar tudo isso, a gente não pode voltar da mesma forma
fazendo todas as coisas que nós fazíamos. Não se trata de um serviço, se trata de quem somos. Eu quero orar com você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para as nossas famílias, para nós, para você que nos ouve, para você pensar, para você rever. A humanidade nunca teve tanto medo da morte como está tendo nesses dias. A humanidade nunca teve tanto medo da morte. Irmãos, a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. E ele falou para a igreja que ele iria vencer a morte. Aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante. Lá no fundo, aquele que ouve as palavras do Pai, aquele que ouve as palavras do seu Senhor e as pratica, é semelhante a Jesus. Você sabe por que Jesus conseguiu completar a obra? Você sabe por que Jesus conseguiu ir até o fim e vencer todo tipo de adversidade que se dava, todo tipo de situação que se levantava? Porque ele guardou as palavras do Pai. Irmãos, nós vamos conseguir ir até o fim. Você consegue completar? Você consegue completar a carreira quando você ouve a palavra e as pratica. É por isso que Jesus falava: eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que é a vontade do meu Pai. Eu não falo coisas de mim mesmo, eu falo aquilo que meu Pai fala. Quando você ouve as palavras e as retém, e entendendo, você atende, você pratica, a palavra, ela não só é um fundamento que nos ajuda a suportar, ela também vai nos levar e nos permitir completar a carreira. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Se você está com a sua família, feche os seus olhos por 1 minuto. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Deus, essa casa que nos assiste aqui neste momento. Sim, Deus, nós acreditamos no Teu amor, nós acreditamos na Tua bondade e damos glória a Deus por toda a Tua fidelidade. Sim, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, e eu oro para que Tu te manifestes, Senhor, para que Tu te manifestes, seja um Deus presente, um Deus que manifesta o Seu amor, e que Tu seja um lugar de refúgio para os temerosos, um lugar de conforto para os ansiosos, um lugar de cura para os enfermos, em nome de Jesus. Senhor, eu libero sobre a nação, sobre as nações, sobre as famílias, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta casa, sobre os filhos, cura em nome de Jesus. Eu libero cura sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Espírito Santo, que a bondade do Senhor sejam revelados e sejam manifestos sobre todos nós, sobre você nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, é um tempo de recomeço. Tempo de recomeço, não é um tempo de caos, é uma oportunidade de poder recomeçar em Deus, recomeçar com Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite, amém e amém. Deus os abençoe, glória a Deus.